E se após você perder quem ama, uma mulher misteriosa vestida toda de preto aparecesse no quintal da sua casa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família tentando sobreviver e derrotar uma entidade obscura. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a mulher de preto em A Mulher no Jardim. Essa família vai descobrir que a vida pacata também esconde seus perigos. Começamos com a Ramona assistindo um vídeo antigo, onde conversava com seu marido David, a respeito dos sonhos do casal para o futuro, falando sobre ter uma casa linda, fartura de comida e flores no jardim, o que seria uma ótima vida para toda a família. Só que o seu filho Taylor aparece no quarto, avisando que a residência está sem energia e que ela precisa ligar para a companhia, o que acaba com toda a imersão que a mulher estava sentindo ao ver o vídeo. E por estar com a perna machucada, ela se levanta com dificuldade e se apoia em muletos para ir dar bom dia para sua filha mais nova, a Annie, que está no quarto em uma cabana de edredons, lendo algumas historinhas para o seu pinguim de pelúcia. Ao mesmo tempo, o Taylor solta o Charlie, que é o cachorro da família, para correr no quintal e leva comida para as galinhas. Depois, o garoto volta para dentro de casa e descobre que a ração acabou e alimenta o Charlie com alguns restos que tem na geladeira. Então ele tenta acender o fogo e nota que os fósforos acabaram também. Por isso, o garoto vai até o sótão e pega um isqueiro que estava na caixa de objetos do seu pai, sendo que nessa mesma caixa, o garoto encontra uma xícara que tem escrito: "Se você pode sonhar, nós podemos construir", o que provavelmente está ligado aos sonhos que o casal tinha de reformar aquela casa. Em seguida, depois de trocar de roupa e desistir de tomar os remédios, a Ramona descobre que o celular estava zerado e desce para a cozinha, onde vê a Annie usando uma faca enorme para cortar o queijo, o que acaba deixando ela muito irritada com a falta de atenção do Taylor. Por isso ela se apressa para evitar um acidente e corta o queijo para a garota. Aí o Taylor serve o café da manhã e a Ramona fica um pouco desconfortável ao ver o garoto usando a antiga caneca do David, porém não fala nada. Nessa hora, o Taylor pergunta o que a companhia de energia falou sobre a queda de luz e a mulher explica que não conseguiu ligar, o que acaba começando uma pequena discussão entre os dois, já que o Taylor fica chateado com isso, e a Ramona fala que ele poderia ter ligado se não tivesse quebrado o próprio celular. Por sorte, o clima alivia, quando a mulher descobre que o Taylor usou Doritos para fazer o café da manhã, e os três começam a rir. O problema é que nessa mesma hora, o Charlie começa a vomitar, e a Ramona fica irritada querendo saber o que o animal tinha comido. Aí, quando o menino explica que precisou dar comida normal porque a ração acabou, ela diz que vai colocar na lista de compras, e manda ele prender o Charlie na casinha que fica no quintal. Então, enquanto a Annie limpa o vômito, a Ramona procura entre as correspondências se tem alguma pra ela, e quando finalmente acha uma, ela abre e descobre que era só um panfleto, desejando que a mulher se recupere do que aconteceu. Mas ao ler isso, ela acaba se lembrando de quando ficou ferida no acidente de carro e perdeu o marido. Nesse momento, o Taylor aparece ali, trazendo-a de volta à realidade, e contando que tinha uma mulher desconhecida no jardim. Então a Ramona olha pela janela, e descobre que realmente tem uma pessoa bizarra vestida toda de preto sentada no quintal. E essa presença deixa todos eles apavorados, fazendo com que se perguntem o motivo dela estar toda coberta, sendo que o Taylor até faz uma piada, dizendo que a desconhecida pode estar morta, algo que a Ramona discorda, falando que se estivesse morta, ela teria caído da cadeira. Por outro lado, o Taylor continua tentando assustar a irmã, dizendo que a mulher continuaria sentada mesmo se estivesse morta, pois os corpos sem vida ficam rígidos. Aí, ficando sem paciência, a Ramona grita com o menino, e diz que ela só deve estar perdida, o que parece fazer sentido para a Annie, que fala que ela só deve precisar de uma ambulância. Mas o Taylor lembra rapidamente que não podem ligar para lugar nenhum. Para piorar ainda mais, o Charlie começa a latir como um louco, deixando a Annie muito assustada. Aí, ouvindo a filha falando que o pai saberia o que fazer, a Ramona decide ir até lá falar com a mulher e descobrir o que ela quer. Mas o Taylor não gosta muito dessa ideia, visto que a mãe está machucada. Porém, ela insiste em fazer isso e sai de casa depois de mandar o menino cuidar da irmã. Só que logo após a Ramona sair, o Taylor percebe que a Annie ainda está com medo e diz que apesar da mãe deles não estar agindo normalmente nos últimos dias, eles ainda têm um ou outro para se protegerem, o que parece acalmar a criança. Ok, eu realmente não consigo imaginar como uma pessoa pode ir tão despreparada a morar num local isolado como esse, porque qualquer pessoa sã que vá para uma fazenda longe da maioria das coisas iria ter pelo menos algumas formas de garantir que não ficassem completamente desamparadas em caso de alguma emergência ou falta de energia elétrica. Afinal, o que aconteceria se algum deles precisasse urgentemente de assistência médica nesse momento? A resposta mais óbvia é que um deles teria que caminhar sabe-se lá quantos quilômetros até chegar ao vizinho mais próximo para pedir ajuda. E se a pessoa que precisasse de socorro fosse o Taylor, era basicamente game over pro coitado, porque a Ramona demoraria muito tempo para ir a qualquer local nessa condição, e sua irmã definitivamente não pode ser sozinha por aí sendo tão pequena, ainda mais em uma região isolada. Uma opção seria contar com o apoio em um período tão difícil da vida. Por isso, a Ramona precisaria de alguém ali com ela, como um parente de qualquer lado da família. Afinal, os avós poderiam estar ali para ajudar a mulher. Ou em um caso mais extremo, ela poderia tentar pedir uma força para os vizinhos. Geralmente em lugares assim como fazendas e sítios, o senso de comunidade é muito maior do que em cidades grandes. Então pode ser que alguém tivesse disposto a ajudar a Ramona, nem que fosse trazendo mantimentos para ela. Mesmo que pareça pouco,
pouco, isso já ajudaria a mulher de alguma forma. Além disso, é sempre bom garantir que existem formas alternativas de se comunicar com outras pessoas. E para fazer isso no mundo de hoje, você só precisa dar um jeito de ter energia reserva, como através de geradores grandes e médios, que podem abastecer uma casa por algumas horas. E não se enganem, galera, isso é bem comum nos Estados Unidos, pois alguns estados sofrem com desastres naturais e podem ficar longos períodos sem energia elétrica. A Flórida é um exemplo. Muitas pessoas lá têm geradores de energia para garantir que vão ficar seguras quando um furacão passar. Fora isso, dá para ter outras coisas mais baratas e portáteis como um power bank, que pode no mínimo assegurar que a pessoa faça uma ligação para emergência. E como hoje em dia, em várias regiões é possível fazer uma ligação mesmo sem existir uma torre de sinal muito próxima, então ter um pouco de bateria extra para o telefone já seria essencial. Fora isso, o maior erro da família aqui foi se separar, pois como não sabiam o que estava acontecendo, eles precisavam suspeitar de tudo, inclusive de que a mulher no jardim podia ser apenas uma distração para fazer alguém ir lá conferir, enquanto outra pessoa entrava na casa para roubar ou fazer algo ainda pior. Além disso, definitivamente não é ideal que a pessoa que vai falar com a desconhecida seja alguém que nem pode correr direito ou se defender. E se a Ramona realmente insistisse em ir até lá, ela deveria no mínimo ter levado algum item para autodefesa, seja uma arma de fogo ou uma arma branca. E outra coisa que já começa a dar as caras aqui é o estado psicológico afetado da Ramona, que ficou visivelmente traumatizada pela perda do marido. E levando em conta a situação atual, a última coisa que ela deveria fazer era não tomar uma medicação, pois só pioraria ainda mais o seu humor e seu estado mental. E ainda não dá pra saber exatamente o que é essa mulher de preto parada no jardim da Ramona, por isso eu tivesse que chutar, ou seria o luto, afinal a mulher acabou de perder o marido, e obviamente não está lidando muito bem com isso, ou a morte, já que parece que ambos sofreram um acidente juntos, e o cara não sobreviveu. Quem sabe a Ramona tenha ficado com algumas pendências, né? Mas aí pode ser que eu já tô vendo filmes demais da saga Premonição, e posso estar misturando as coisas. Mas em últimos casos, como nós não sabemos se é uma alucinação, uma pessoa real ali servindo de isca, ou qualquer coisa parecida, então caso queiram pedir ajuda, e faz tempo que eu não falo isso, a família poderia iniciar uma fogueira, queimando objetos de plástico ou borracha no fundo da casa, para gerar uma fumaça escura. Dessa forma, os vizinhos veriam a fumaça, e provavelmente iriam pensar que estava tendo um incêndio na propriedade da Ramona, chamando as autoridades para verificar a situação. Ao mesmo tempo, a Ramona começa a se aproximar cada vez mais da desconhecida, querendo saber como poderia ajudar. Em resposta, a mulher de preto pergunta como chegou ali, e qual era o nome da Ramona. E quando a dona da casa revela o nome, a mulher de preto pergunta se ela é casada, dizendo ter notado a aliança no seu dedo. Aí, a partir daqui, a conversa fica ainda mais bizarra, pois no meio do papo, a Ramona revela que o marido dela comprou essa casa há algum tempo para reformar, e a mulher de preto diz que ainda parece ter muito para ser arrumado, falando de uma maneira bem subjetiva, que dá a entender que ela não está se referindo apenas à casa em si. E percebendo isso, a Ramona manda a desconhecida ir embora, já que ela parece estar bem. Mas ao invés de vazar dali, a invasora pergunta se a dona da casa já desejou que alguém fosse forte por um momento, para que ela pudesse desaparecer. E essa pergunta mexe tanto com a Ramona, que ela diz para a desconhecida sair dali porque o David já estava para chegar. Só que a mulher de preto não se abala por isso, e fala que o marido dela nunca vai voltar. Afinal, ao analisar a situação física da Ramona, e o carro estragado no quintal, a desconhecida diz ser fácil perceber que a dona da casa teve sorte, referindo-se a escapar com vida do acidente. Nessa hora, os irmãos chamam pela mãe, e a mulher da cadeira fala que os filhos dela já parecem estar maduros o bastante para serem devorados, praticamente os encarando como nutrientes. Aí, ficando sem paciência, a Ramona manda a desconhecida ir embora, porque senão irá chamar a polícia. E vendo a dona de casa se afastando, a mulher de preto fala que hoje é o dia, e mostra suas mãos cheias de sangue, dizendo que foi a própria mãe das crianças que a chamou. Essa visão deixa a Ramona ainda mais tensa, e ela vai o mais rápido que pode até a garagem, sem nem perceber que todas as galinhas estão mortas. Ao chegar na garagem, ela entra no Jeep e coloca o celular para carregar enquanto tenta ligar o carro. Porém, infelizmente, ela não vê que a invasora estava usando seus poderes para chegar até o Charlie. E dentro da casa, o Taylor fica ansioso ao ver a sua mãe apavorada, correndo para lá e para cá, e decide pegar uma arma para ir até a mulher de preto, ignorando os pedidos da sua irmã, que pede para ele ficar. Mas antes que o garoto faça qualquer coisa, a Ramona volta para dentro da casa, e diz que foi só até o Jeep pegar uma lanterna para caso precisem, já que estão sem energia. E quando é bombardeada com perguntas do Taylor, a Ramona explica que a mulher parecia estar confusa, e pensou que ela fosse uma enfermeira, pois parece que está sem tomar os remédios, e deve ter se perdido da casa de repouso que fica perto da escola, além de também falar que pessoas nesse estado podem ser perigosas, e que por isso não é para saírem. Aí, para amenizar o clima, a mãe chama os filhos para tomar sorvete, mas ao contrário da Anne, que devora tudo, o Taylor parece sentir que tem algo estranho na situação, e continua fazendo perguntas, querendo saber se a mulher tinha falado qual era o nome dela, já que sem saberem disso, não poderiam descobrir de qual casa de repouso ela veio, e essas dúvidas deixam o menino cada vez mais preocupado. Por isso ele fala para a mulher pegar a arma do marido, e que vai fazer isso caso ela não faça, o que deixa a Ramona bem irritada, fazendo com que ela mande o filho ir para o quarto, e como o garoto se recusa, ela quebra a xícara do David, para mostrar que estava falando sério. Vendo isso, o
Taylor vai até a sala e se senta em frente à janela para ficar observando a mulher de preto. Em seguida, depois de limpar os cacos da xícara e fazer a Annie comer todo o sorvete, a Ramona diz para o Taylor que as portas devem ficar trancadas até que a energia volte e que a desconhecida vai embora. O bizarro é que nesse pequeno momento em que os dois se olham para conversar, a Annie avisa que a invasora parece ter se aproximado ainda mais da casa, o que aconteceu extremamente rápido. Apesar disso, a família não faz nada e apenas fica esperando a energia voltar. Só que com o passar do tempo, o poder e a influência da mulher de preto parece se aproximar cada vez mais da residência, sem que ninguém perceba. E aí, algumas horas depois, no fim da tarde, a Ramona começa a mexer nos pontos da perna, encontrando umas coisas estranhas. Porém, na hora em que ia sangrar, a Annie chama por ela para perguntar se escreveu Red da maneira certa e se ela não vai voltar a pintar, o que faz a mulher voltar à realidade e perceber que o curativo está normal, como se tudo tivesse sido a sua imaginação. Apesar disso, a mãe continua conversando normalmente com a filha, dizendo que pode voltar a pintar caso alguma imagem bonita apareça na sua mente, e explicando que o R de Red estava ao contrário. A questão é que nesse momento, ela percebe que tudo estava muito silencioso e manda a menina ficar ali na sala com o irmão que está cochilando. Então ela abre a porta e chama pelo Charlie, mas como ele não fez nenhum barulho em resposta, a Ramona vai atrás dele e encontra a corrente do cachorro enterrada no chão. Aí, sem entender o que está acontecendo, ela puxa a corrente por algum tempo até pegar a outra ponta que deveria estar presa na coleira do Charlie. O problema é que nem a coleira e nem o Charlie estavam ali. Bom, eu sinceramente não sei como a Ramona achou que a melhor ideia nessa situação era esconder informações dos filhos, que são as únicas companhias e ajudantes que ela tem. E a mulher simplesmente decidiu esperar até a energia voltar, algo que ela não tem ideia de quando vai acontecer. A melhor escolha aqui era falar o que aconteceu e mencionar o quão estranha e perigosa é aquela mulher. Afinal, ela exterminou o galinheiro sem que ninguém visse e ainda deu a entender que adoraria devorar as crianças também. Isso sem contar que ela eliminou um cachorrinho, ou fez ele fugir. E todos sabem que quem finaliza um cachorrinho são criaturas completamente maléficas, o que já prova o ponto de que aquela mulher não estava ali simplesmente de brincadeira, ou para fazer uma pressãozinha psicológica. Considerando todos esses pontos perigosos, não só a Ramona deveria pegar mais facas e armas que possam ser fatais, como também pegar a arma do David que estava escondida no escritório. Na verdade, se ela realmente quisesse acabar com a ameaça de uma vez por todas, ela poderia simplesmente pegar a arma e ir eliminar essa desconhecida. Afinal, a mulher invadiu a sua propriedade e eliminou seus animais, tendo o sangue das galinhas ainda nas mãos para provar. E isso, somado à clara ameaça às crianças, já me parece ser motivo bastante para um americano atirar no outro. Além disso, ela deve ser totalmente transparente com os filhos a respeito do que está acontecendo, para que no futuro esse monte de segredos não seja usado para separar a família, pois ela já parece estar bem afetada pela perda do marido, criando várias discussões inúteis e que poderiam ser resolvidas numa boa. Fora isso, a Ramona poderia aproveitar que está claro e que a mulher no jardim não parece sair da cadeira para mandar o Taylor correr até o vizinho mais próximo e pedir ajuda. Até porque se essa desconhecida estiver trabalhando sozinha, o Taylor pode sair pelos fundos sem ser visto e fazer isso de pedir ajuda ao vizinho. Mas existe um grande porém aqui, galera. Tudo isso pode ser fruto do luto da Ramona, pois a mulher de preto diz que a Ramona lhe chamou ali, então claramente ela tem uma missão. E levando em conta que a Ramona esconde segredos, afasta os seus filhos e não toma seus remédios corretamente, tudo isso pode estar alimentando essa entidade, que parece querer impedir que o processo do luto continue, e a mulher supere a perda do marido para conseguir seguir com a sua vida. Alguns minutos depois, o Taylor acorda e pergunta o que tinha acontecido, e apesar da Ramona dizer que estava tudo bem, ele percebe que o tênis dela está sujo de terra e que tem algo de errado. Isso tudo sem ter nem ideia de que ela tinha escondido uma faca bem ali. Além disso, o Taylor também corrige a irmã que escreveu o R errado outra vez. Aí, ficando entediado, o garoto começa a bater uma bolinha na parede, o que acaba irritando a Ramona. Porém, ele ignora isso e diz que pode dirigir o carro até o vizinho mais próximo para que consigam ligar para o asilo e fazer alguém buscar a mulher de preto. Só que a Ramona não concorda com isso, dizendo que ele não tem idade para dirigir e que só pegou no volante poucas vezes. Por isso, o Taylor muda de discurso e fala que pode ir andando até uma fazenda que fica ali pertinho para usar o telefone deles. Mas como a Ramona ainda proíbe ele de sair, o garoto acaba xingando a própria mãe e fazendo com que ela perca a paciência com a falta de respeito, colocando a mão na faca sem que ninguém perceba. No entanto, ela só joga a bolinha dele pela janela e fala grosso com a Annie que ainda estava escrevendo o R errado. Aí, percebendo que exagerou dessa vez, a Ramona abraça a filha. O bizarro é que ao olhar para o espelho, ela se vê golpeando a criança com uma faca, o que por sorte é só uma ilusão, já que na verdade ela esfaqueou uma almofada, algo que ainda assusta bastante o Taylor. Nessa hora, a Annie solta um grito na cozinha e os dois vão correndo ver o que aconteceu, descobrindo assim que ela pisou em um caco de porcelana e está com o pé bem machucado. Aí, olhando para esse machucado, a Ramona leva a garota para fazer um curativo e briga com o Taylor por não ter vigiado a sua irmã. Nisso, ficando frustrado com toda essa situação e sentindo que tem algo de errado acontecendo, o menino pega uma haste de ferro e as chaves do Jeep e sai de casa. Enquanto isso, no segundo andar, a Ramona faz um curativo no pé da Annie e se desculpa pelo que aconteceu. Mas a menina parece não se importar muito e fala que foi apenas um acidente. E acidentes acontecem, assim como aquele que finalizou o pai dela, algo que parece mexer bastante com a mulher. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o Taylor não encontra o Charlie em lugar nenhum.
e descobre que as galinhas estão todas mortas. Então ele checa se a mulher de preto ainda está na cadeira e sai correndo para a garagem, sem saber que foi descoberto pela desconhecida. Aí ele confirma mais uma vez que ela ainda está na cadeira e entra no Jeep para tentar pedir ajuda. O problema é que o veículo não liga de jeito nenhum, e quando olha novamente para o quintal, ele percebe que a mulher não estava mais na cadeira. Por isso, o garoto sai de fininho do carro, segurando a haste de ferro e tenta procurar pela mulher de preto. Só que ao olhar para o lado de fora da garagem, o Taylor vê o vento batendo na cobertura do veículo destruído e descobre que ele estava destruído do lado do passageiro. Porém, antes que possa pensar sobre isso, alguns objetos caem no chão e ele vê a mulher de preto em um espelho. Aí, percebendo que ela estava se aproximando da entrada da garagem, ele fica de tocaia e ataca assim que a mulher se aproxima. O problema é que não era a mulher de preto, e sim a sua mãe, que por sorte desvia do golpe e fica putaça ao ver o que aconteceu, gritando para o garoto entrar na casa. Aí, assim que voltam para casa, os dois começam a discutir na frente da Annie, com a Ramona falando que disse para o filho ficar dentro de casa e ele retrucando, dizendo que ela também falou que as coisas iam ficar bem, o que é uma mentira, pois ela já sabia que o carro não funcionava e que o Charlie tinha sumido, estando provavelmente morto. Além disso, ele também pergunta quem é a mulher no jardim, falando que ela não tem feito um bom trabalho em protegê-los e que desde o início não deviam ter ouvido o que a mãe diz. Afinal, segundo ele, ela toma remédios para pessoas loucas, o que faz a Ramona perder a paciência e jogar uma cestinha no rosto do menino, que apesar de conseguir se proteger, fica putaço e vai até o escritório do pai, dizendo que devia ter feito isso horas atrás. Então ele tranca a porta para procurar pela chave do cofre que guarda a arma. Aí, vendo que o garoto não ia desistir dessa ideia, a Ramona tenta ir por outro local, já que a porta estava trancada. Porém, no caminho, ela cai de cara no chão e chama a atenção da Annie, que estava observando a mulher de preto enquanto tudo isso acontecia. O problema é que na hora em que ela vai atrás da mãe, a desconhecida se aproxima ainda mais da casa. Sem saber disso, o Taylor encontra a chave escondida, abre o cofre e pega a arma, e descobre que a única munição restante era a que estava na agulha. Nessa hora, a Ramona consegue se levantar e entra no escritório pedindo para o garoto devolver a arma, mas ele não apenas ignora os pedidos, como também tranca as duas portas no cômodo com a mãe dentro, deixando-a presa. Aí ele acalma a Annie, dizendo que sabe o que está fazendo, e fala para ela não abrir a porta do escritório. Em seguida, o garoto sai da casa falando para a mulher de preto que ela estava invadindo a propriedade e que irá atirar se a senhora não for embora. Só que o problema é que o Taylor fez todas essas ameaças sem nem ter engatilhado a arma. Vendo isso, a mulher apenas se levanta e se aproxima do garoto, retirando o véu que cobre o rosto e perguntando se o pai dele nunca o levou para caçar. Então ela usa a própria sombra para tocar o mensageiro dos ventos e distrair o Taylor, e assim a mulher se aproxima ainda mais do menino. Porém, ao invés de fazer algo com o adolescente, ela fala que a Ramona tem mentido para ele sobre tudo desde o momento em que o seu pai morreu. Ao mesmo tempo, a Ramona conversa com a Annie e consegue convencer a menina a abrir a porta do escritório, dizendo que só estava tentando proteger os filhos. Mas assim que a menina consegue abrir a porta, o Taylor aparece ali e manda a irmã ir para a sala de estar, o que a garota obedece mais ou menos, já que ao invés de ir para a sala, ela fica escondida escutando tudo. Sem saber disso, o Taylor revela que sabe que a mãe mentiu sobre o acidente e pergunta o que realmente aconteceu naquela noite. Aí, mesmo estando relutante quanto a isso, a Ramona percebe que não pode continuar mentindo e decide contar a história real. Assim, ela fala que naquela noite, enquanto os dois estavam tendo um encontro no restaurante, o David percebeu que algo estava errado com a Ramona e a questionou sobre o que estava acontecendo. E em resposta, ela explicou que não estava feliz com a vida na fazenda, nesse local isolado, onde não podia nem trabalhar. Algo que o David não consegue entender como é possível, pois o plano de mudança foi feito pelos dois, já que a própria Ramona não gostava da vida na cidade e as crianças estavam felizes. Mas a Ramona não sabia explicar também. A única coisa que ela tinha certeza é que não estava feliz e que precisava se mudar, mesmo que fosse sozinha, largando a família para trás, algo que deixou o cara em choque e o fez pedir a conta por ter perdido a vontade de continuar comendo. Aí, no meio desse clima horrível, a Ramona pegou a chave do carro que estava em cima da mesa e foi para o veículo. Em seguida, o David senta no banco do passageiro e fala que os dois precisavam dar um jeito de arrumar as coisas em família, sem saber que não teriam essa chance. Pois alguns minutos depois, enquanto estão na estrada, a mente da mulher parece dissociar e ela tem um delírio vendo a mulher de preto no banco de trás. Nesse momento, outro veículo aparece do nada e o acidente acontece. E aí, assim que a história real acaba, a Ramona fala que mentiu esse tempo todo sobre quem estava na direção. O problema é que enquanto toda essa conversa acontecia, a mulher no jardim parece ter percebido que a Ramona estava revelando o segredo e fez um movimento para separar a família, jogando a bolinha que estava no jardim de volta para dentro de casa e atraindo a Annie para um cômodo mais afastado, onde começou a mexer em vários objetos usando a própria sombra. E então a mulher de preto se projeta em uma sombra gigante e assusta a garota, que grita o mais alto que pode e chama a atenção da Ramona e do Taylor, que chegam no local vendo a sombra da entidade, derrubando tudo que vê pela frente. Por isso eles pegam a Annie e correm dali, passando pela sala de estar, onde a mulher de preto retira a faca da almofada e quase a usa para golpear a Annie. Por sorte, o Taylor fecha a janela da sala e isso parece cortar o alcance da sombra da entidade, fazendo com que a faca caia no chão. Aí a Ramona grita que precisam ir para a escuridão e o Taylor começa a fechar todas as cortinas da casa, enquanto os três correm para o sótão, sendo perseguidos pela entidade. E apesar das dificuldades, a família consegue
consegue chegar lá em cima com segurança. O único problema é que ali ainda tem uma janela que permite a entrada da luz. E sabendo disso, a mulher de preto usa essa oportunidade para puxar a Anne pela perna. Por sorte, o Taylor age rapidamente, usando um quadro para tapar a janela e cortar o poder da entidade, o que os faz acreditar que estão seguros, por enquanto. Ok, foi como eu disse, desde o início a Ramona tinha que ter sido o mais transparente possível com seus filhos, pois esse tipo de segredo sempre pode acabar se tornando uma faca de dois gumes. Em uma situação de emergência, onde é necessário ter total confiança um no outro, ficar contando mentiras e omitindo verdades não é nada diferente de um tiro no próprio pé, tanto que foram essas mentiras que fizeram o Taylor duvidar da própria mãe e agir sozinho. Mas além de ser verdadeira com os filhos, ela também deveria ter voltado para o segundo andar e tomado os remédios que precisava tomar, pois se são remédios para louco, como o Taylor disse, é bem possível que sejam medicamentos voltados para amenizar os sentimentos muito fortes e as possíveis alucinações. E essas coisas podem deixar as emoções de uma pessoa muito instáveis, o que definitivamente é o caso aqui, pois ao tomar os remédios, a Ramona criaria uma espécie de armadura mental contra essa entidade, que está se alimentando da dor, do luto, da culpa, da depressão e do desejo inconsciente de autodestruição da Ramona. E só para deixar bem claro, galera, não existe isso de remédios para loucos, como o Taylor está falando. Remédios para transtornos mentais são extremamente necessários, pois geralmente alguma química no cérebro da pessoa que toma esse remédio não está 100%, e o remédio ajuda essa química a estabilizar. E sim, é muito mais complexo que isso, mas essa é só uma explicação superficial para ficar claro. Além disso, na hora em que conseguiu ficar tão perto da mulher desconhecida com a arma apontada para ela, o Taylor deveria ter atirado sem pensar demais. É óbvio que ele ficaria impactado com isso, porém entre ter que fazer terapia e correr o risco de perder toda a família, essa não é uma decisão difícil. Fora isso, eu acho que já ficou bem claro quem é a mulher no jardim e o que ela quer, né? Afinal, na noite em que o acidente aconteceu, a Ramona já estava tendo visões com ela, e agora após o acidente, isso só ficou mais forte, fazendo com que agora ela até mesmo tenha um corpo físico. Pois é, assim como em Babadook, a vilã aqui também parece ser a terrível depressão, e aqui é até possível que além da metáfora, a mulher no jardim realmente seja um ser que veio buscar a Ramona, e o erro dela está sendo enfrentar a mulher de preto sozinha. O problema é que no meio de toda aquela escuridão, a entidade começa a tentar entrar no sótão de todas as maneiras, seja pela escotilha ou pelas entradas de ar, o que os deixa completamente assustados. Aí, imaginando ter visto a mulher de preto, o Taylor liga a lanterna que pegou mais cedo e ilumina a entidade que estava bem atrás deles, fazendo com que ela derrube a lanterna. Então a Ramona pega um taco de golfe para lutar contra a invasora, e o Taylor leva a irmã para ficar atrás de uma das caixas. Porém, assim que isso acontece, a mulher de preto consegue derrubar a Ramona e aparentemente assumir uma forma física através do corpo da mulher. Então o Taylor tenta ajudar e acaba sendo jogado com tudo para o lado também. Nesse momento, a Anne percebe que a lanterna estava para desligar e sai correndo para pegá-la. Mas assim que faz isso e se esconde em um cantinho, a mulher de preto começa a se aproximar da criança, dizendo ser a mãe dela. E observando tudo isso de lado, o Taylor vê a sombra da própria mãe lutando, tentando impedir a entidade de alcançar a filha. Infelizmente, isso dá errado, e a invasora consegue se aproximar e capturar a criança, dizendo que nunca vai machucá-la. Alguns segundos depois, a Ramona se recupera e abraça o próprio filho, imaginando que algo horrível deve ter acontecido com a Anne. Só que do nada, eles percebem uma luz piscando no andar de baixo, e deduzem que a Anne deve estar ali, já que ela estava com a lanterna. Aí, seguindo o barulho dos cliques e a luz da lanterna, os dois chegam até o escritório do David, onde vem um túnel cavado dentro do cofre, e como não sabem o que pode ter lá, a Ramona escuta a filha chamando lá de dentro, e manda o Taylor ficar ali fora enquanto ela entra no túnel depois de receber o isqueiro do David e do filho. Então ela vai até o fim do túnel e chega no seu próprio quarto, onde encontra o David falando com ela sobre o sonho que ele teve, onde a casa estava pronta, o celeiro cheio, o quintal lotado de flores e a família feliz, deixando a Ramona emocionada e fazendo com que ela se deite com ele enquanto chora. Mas felizmente ou infelizmente, ela percebe que tudo ali estava invertido e entende que era uma ilusão, algo que se confirma na hora em que o David a ataca por trás e a sufoca com um lençol. Em seguida, ela desperta, estando no ponto de vista da mulher de preto há algumas horas atrás, quando ela mesma se aproxima da mulher para perguntar o que ela quer. E atenção que a partir daqui as coisas podem ficar um pouco confusas nos próximos segundos. Isso porque, enquanto está no ponto de vista da mulher de preto, a Ramona se enxerga repetindo que hoje é o dia. Depois ela retira o véu e acorda no sótão, no momento em que o Taylor ligou a lanterna. Aí ela é atacada por si mesma, usando um taco de golfe. Tem uma visão do acidente de carro e do nada já pula para o momento em que ela, ainda na visão da mulher de preto, está se aproximando da Anne, dizendo que vai levá-la para casa e que nunca machucaria. Só que ao contrário de antes, a sombra dela estava normal na visão do Taylor. O pior é que ao abraçar a Anne, a menina para de se mexer e a Ramona percebe que tinha sangue nas mãos. Então ela olha para o espelho e meio que volta para a realidade, estando em um quarto com a filha deitada nos braços, e aquilo era só uma ilusão. Aí, assim que a criança acorda, o Taylor chega ali para ver como as coisas estavam. Então a mulher pega a arma da mão dele e manda os dois irmãos saírem da casa, sem deixar que eles recusem. E assim que as crianças se afastam, a Ramona aponta a arma para a escuridão e começa a falar com a entidade, dizendo que vai atirar caso ela não vá embora para sempre. E aí, ignorando as ameaças, a mulher fala que esperou muito tempo para vê-la com uma arma na
nas mãos, e ainda diz ter certeza de que a dona da casa realmente vai atirar, até porque esse é o motivo dela estar ali, para ajudá-la, assim como a própria Ramona pediu, pois todas as manhãs ela levantava e pedia forças, mas não para seguir em frente, e sim para conseguir encerrar tudo de uma vez, tanto que ela jogou fora as munições da arma e deixou apenas uma na agulha. A Ramona tenta negar isso de todas as formas, dizendo que os filhos dela precisam de uma mãe, e que por isso nunca tentaria partir. Em contrapartida, a entidade fala que as crianças precisaram da mãe várias vezes nas últimas semanas, enquanto tudo que ela fez foi ficar trancada no quarto rezando por ela, e hoje é o dia. E para convencê-la ainda mais, a mulher de preto usa o isqueiro do David para iluminar as fotos na parede, e mostrar que no futuro, as crianças serão muito felizes e realizadas, desde que fiquem livres da mãe. Então as duas se sentam na cama, com a mulher de preto agindo como se fosse um porto seguro da Ramona, quando que na verdade é possível ver no espelho que ela nem está ali. Aí, sendo convencida a encerrar tudo, a Ramona decide ver os filhos uma última vez e se despedir. Por isso ela desce até o primeiro andar e fala para o Taylor pegar a Annie e ir andando até aquela tal fazenda que fica ali perto. E o interessante é que enquanto essa despedida acontece, a mulher de preto está sempre nos cantos da tela, da casa e da própria mente da Ramona, como uma influência quase invisível, mas sempre presente. E apesar dos irmãos se recusarem a fazer isso, com o Taylor dizendo que os três podem simplesmente ir embora juntos, a Ramona insiste que será melhor assim. Aí, sem opções, a Annie entrega seu pinguim de pelúcia para a mãe, dizendo que não quer deixá-la sozinha, e vai embora com o Taylor, que não está nada à vontade fazendo isso. Aí, no último segundo, a Ramona olha para o ursinho de pelúcia que ganhou da Annie, e para o espelho, percebendo assim que estava sozinha na garagem, ou quase, né, já que a sua filha tinha deixado um protetor para lhe fazer companhia. Algum tempo se passa, e felizmente nenhum disparo é realizado. Então, os dois irmãos aparecem ali correndo, já que não conseguiram deixar a mãe para trás. E vendo isso, a Ramona sai da garagem e se abraça com as crianças. Nessa hora, o Taylor pergunta se a mulher de preto vai voltar, e a Ramona diz que não nessa noite, e caso volte, ela estará pronta. E quando os três estavam para entrar na casa, a energia volta, e o Charlie também, mostrando que estava vivo. O problema é que após eles entrarem na casa, a câmera foca em um dos quadros que a mulher pintou, e é mostrado que o nome dela estava assinado ao contrário, indicando que isso poderia ser uma alucinação. Bom, pra mim tá bem explícito que a mulher no jardim é a depressão e o luto da Ramona, porém enxergar ela como uma entidade também acaba sendo interessante, e dá pra fazer muitos paralelos com os poderes que ela possui, como sendo a depressão e o luto em forma física, por assim dizer, pois a verdade é que a depressão é algo que faz a pessoa deixar de ter poder sobre ela mesma, e se uma pessoa se deixar ser consumida por ela, igual a Ramona estava fazendo, esperando a energia voltar para tomar alguma atitude, e com isso as coisas realmente podem ficar fora de controle, e desde o início, infelizmente, estava claro que a Ramona nunca teve vontade de resistir a esse transtorno mental, ou essa mulher no jardim, e cada vez que se busca por um tratamento, seja tomar remédios ou conversar com um psicólogo, ou coisas do gênero, você está fechando as janelas da sua casa para impedir que o poder da entidade entre dentro dela, e tenha poder sobre a residência, que é o seu corpo e a sua mente. O problema é que aparentemente a mulher no jardim estava atormentando e espreitando a Ramona há muito tempo, induzindo seus pensamentos e ações, comendo pelas beiras como se fosse um predador, e esperando o momento certo para atacar com tudo. Isso se reflete muito na forma com que a Ramona agiu durante toda a história, pois na hora em que a desconhecida contou as coisas que sabia lá na primeira conversa, a Ramona decidiu recuar e agir como se estivesse tudo bem, esperando o momento certo em que a energia voltasse, para que ela pudesse se livrar da invasora. A questão é que a energia não voltou, e ela mesma não teve vontade de se revelar contra o inimigo. E isso é extremamente triste, pois a depressão é assim, ela não apenas acaba com a sua cabeça, como também afeta a sua vontade de se libertar dela. É como se você se tornasse um escravo dessa doença, e não tivesse a mínima vontade de tentar escapar. Mas não se enganem, existe sim formas de prevenir a depressão, ou retaliar contra ela. E para isso é necessário cuidar da própria saúde mental, o que é bem óbvio se você pensar que a depressão é uma questão de saúde mental. E para isso é recomendado manter uma alimentação saudável, atividade física regular, ter um sono adequado e tirar aquele tempo de lazer para se sentir bem. Fora que ir a um psicólogo sempre é bom também, pois te ajuda a evitar se sentir sufocado, e também um psiquiatra caso tenha necessidade de remédios. E bom galera, esse final aqui é muito ambíguo, e deixa espaço para duas teorias sobre o que aconteceu. Na primeira teoria, a Ramona realmente seguiu com o seu plano, e tudo não passa de uma ilusão pós-morte. Mesmo que não tenha tido um barulho de disparo, não quer dizer que ele não tenha acontecido, pois se estamos seguindo a visão da Ramona, ela não teria escutado o disparo também. Então a casa arrumada, o cachorro vivo e os filhos sorrindo são uma espécie de realidade alternativa, como se fosse o que a Ramona gostaria que tivesse acontecido, mas nunca aconteceu. E o principal motivo é a sua assinatura invertida no final, o que acaba fazendo sentido, pois quando ela estava nas alucinações, tudo era invertido, era uma realidade espelhada. A fala final também é muito reconfortante, dizendo que um dia a mulher de preto pode voltar, mas hoje não. Tudo acabou se resolvendo praticamente como mágica, sendo que no último momento, ela tinha atingido o fundo do poço. Já a segunda teoria seria que a Ramona escolheu viver, e estava começando seu processo de cura. Ela superou o luto e teve uma virada real na sua vida, enfrentando aquele monstro e sobrevivendo para contar história. As letras invertidas na pintura poderiam ser algo de brincadeira, ou até mesmo padrão
padrão da assinatura da Ramona. O próprio Salvador Dalí já assinou obras com seu nome ao contrário, e ela poderia fazer isso também. E é por isso que a sua filha copiava a brincadeira. E como nunca vimos o corpo do cachorro, pode ser que ele simplesmente tenha escapado e conseguiu retornar. E quando perguntado se a mulher de preto vai voltar, a Ramona responde que hoje não, mas se ela voltar ela estará pronta, mostrando que está melhor e lutando para superar tudo, pois a luta contra qualquer transtorno mental é constante e você precisa estar sempre alerta. E pessoal, mesmo que a mulher de preto tenha aparecido para todo mundo, isso poderia simplesmente ser uma manifestação da própria Ramona, quando ela estava totalmente tomada pela raiva, culpa e dor, transformando tudo num confronto dela contra si mesma. E isso pode acabar se confirmando se você levar em conta os diálogos que ambas tiveram quando ela falou o seguinte: eu sou os cantos da sua mente, as partes assustadoras. Mesmo que ela seja uma entidade real, foi a Ramona que a criou, e as crianças sentiam essa presença, pois ela era forte o bastante para afetar o ambiente, e só a própria Ramona poderia acabar com a mulher de preto. Fala galera, esse foi como derrotar a mulher no jardim. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você decidisse roubar um carro e descobrisse que ele era uma armadilha mortal, o que você faria? Quer saber se esse cara vai conseguir escapar desse carro? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se lembre de sempre cuidar da sua mente, pois ela é o alicerce de tudo.